Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 9 de março, nós nos encontramos para mais um pacto de oração, um tempo em que nós colocamos nossas vidas diante de Deus em oração. Nós refletimos na palavra, nós entoamos um louvor a Deus e colocamos diante de Deus as nossas orações, as nossas petições e aquilo que temos de necessidade para apresentar diante de Deus. Então, esse é o nosso objetivo todas as terças-feiras que nos reunimos aqui através do YouTube. Então, quero convidar você a se colocar na presença de Deus junto comigo neste momento para nós buscarmos a face do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, quero louvar o Teu nome, quero Te bendizer, porque o Senhor tem sido conosco, a Tua mão tem estado sobre nós para nos guiar, para nos abençoar, para sustentar as nossas vidas, ó Deus. E creio, Pai, que Tu tens grandes coisas para nós nesse tempo que vamos passar na Tua presença. Guia, Senhor, os nossos passos durante esse culto, ó Deus, que o nosso louvor alegre o Teu coração, que a nossa reflexão, ó Pai, seja realmente na inspiração do Teu Santo Espírito. Abra o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra, ó Deus, e ouve, ó Pai, o clamor que fazemos a Ti e os pedidos que colocamos diante do Teu altar nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar essa canção com você. Creio que ela tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos refletir hoje na palavra de Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive.
minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Que essa seja a verdade das nossas vidas nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero refletir com você hoje no Salmo de número 116. Salmo de número 116. O Salmo não é muito longo, então eu quero ler o Salmo completo com você. Salmo de número 116. Lá diz assim: eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez sarar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo como te servi a minha mãe. Tu me livraste da morte, eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Irmãos e irmãs, nossos últimos dias foram marcados por muita aflição,
em razão da pandemia que nós estamos enfrentando. O comércio foi fechado, as igrejas foram fechadas, os hospitais já não tinham vagas para receber os doentes e a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus só aumentava nos últimos tempos. Eu creio que nós da IPI de Jaguapitã não ficamos tão aflitos, porque Deus, na sua infinita sabedoria, levou o Movimento Nacional de Oração da IPI a marcar um dia de oração de todas as igrejas do Brasil, bem no meio de um decreto estadual que impôs rígidas restrições. O Movimento Nacional não imaginava que isso ia acontecer, mas creio que na providência de Deus foi marcada uma vigília de oração bem num tempo em que tudo estava fechado, pelo menos no Paraná. E aquele tempo, que foi semana passada, aquele tempo de oração foi um alento para muita gente, foi um tempo de renovo espiritual para muita gente. Só que mesmo assim, eu tenho encontrado muita gente aflita, muita gente desanimada, muita gente desalentada, pessoas com medo da doença, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo do desemprego, pessoas com medo de ficar sem o sustento de cada dia, jovens querendo estudar, mas não conseguem, enfim, pessoas aflitas diante de um futuro incerto. Aflição, desalento, desânimo, medo têm sido sentimentos muito presentes no coração e na alma de muitas pessoas nesses últimos dias. E é por isso que eu quero refletir com você hoje no Salmo 116. O Salmo 116 é um testemunho de alguém que passou por momentos difíceis, que experimentou a sensação terrível da aflição, que passou pelas mesmas circunstâncias terríveis que talvez você esteja passando, mas conseguiu levantar a cabeça e vencer. E o que é que o escritor, o poeta do Salmo 116 fez para vencer? Primeiro, ele não tentou mascarar a sua aflição. E essa postura fica muito evidente nos versículos 3, versículo 3, versículo 4 e versículo 8. Lá diz assim: os laços de morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. No verso 8 diz: Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. O salmista admitiu que ele estava aflito, admitiu que ele estava angustiado, admitiu que ele estava apavorado diante de tudo que estava acontecendo com ele. Ele não escondeu a sua total impotência diante daquela situação. E isso deu oportunidade, abertura para que Deus agisse poderosamente na sua vida. Segundo, ele reafirmou as verdades da palavra de Deus. Lá nos versos 10 e 11 ele disse assim: eu continuei crendo, mesmo quando disse estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. O salmista conhecia muito bem a parte da Bíblia que já tinha sido escrita naquela época e confiava no que ela dizia a respeito de Deus. Por isso ele confessou que permanecia crendo no poder de Deus, mesmo não vendo esperança para o seu desânimo. Essa foi a sua atitude diante da aflição que pairava sobre a sua vida. Terceiro, ele fez uma revisão dos seus propósitos. Lá nos versos 12, 13 e 14, ele disse assim:
Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Aí vem a resposta: levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Pelo fato de ter perdido de vista os propósitos da sua vida, tudo ficou muito obscuro, muito embaçado para aquela pessoa, para aquele salmista. E na luta para tentar viver uma vida coerente, satisfatória, surgiu o desânimo, surgiu a falta de esperança. E provavelmente o salmista se cansou de tanto lutar e nada conseguir, de tanto tentar resolver os seus problemas e nada conseguir. E por isso ele resolveu rever os seus propósitos de vida, os seus alvos de vida, as suas metas de vida. E o resultado desses 3 passos que ele deu, mesmo aflito, a gente encontra no versículo 1. Eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve e escuta as minhas orações. Então, o salmo começou aqui com uma explosão de louvor, de alegria pelo que Deus fez, e depois aí vem um relato, do salmista dizendo que ele estava desalentado, ele não tinha alegria no coração, não havia mais a alegria na sua alma, a satisfação naquele coração. Ele foi honesto em dizer o que passava na sua alma. Então, primeiro ele fala do que Deus fez e depois ele faz um relato da situação que ele estava, do problema que ele estava vivendo. É claro que no dia a dia, primeiro ele viveu a dor para depois romper em alegria, em vitória daquele problema e daquela aflição. E aí no Salmo ele prefere primeiro dar glórias a Deus para depois relatar o seu problema. E sabe, meu irmão, minha irmã, se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos ver que não somos diferentes do autor do Salmo 16. Mesmo que nós, 116, mesmo que nós sejamos crentes fiéis, dedicados a Deus, envolvidos ativamente com a obra de Deus, homens e mulheres de oração, não estamos imunes contra momentos de crise, momentos de aflição e até mesmo de falta de fé. Pelo contrário, aí que somos alvos do maligno, porque Satanás não se alega com crentes fervorosos, ele não se alega com crentes comprometidos com a obra de Deus. Ele gosta de crentes desanimados, ele gosta de crentes aflitos, porque crentes fervorosos dão muito trabalho para ele, Crentes aflitos, crentes desanimados são passivos, são fáceis de dominar. Para o inimigo, quanto mais para baixo você estiver, melhor. E aí, irmãos, como nós não queremos ser presas fáceis nas garras do inimigo, nós precisamos seguir os passos do salmista do Salmo 116. E quais foram os passos? Primeiro, não mascare o seu desalento, não mascare a sua aflição. Meu irmão e minha irmã, quando nós escondemos a nossa fraqueza, quando nós mascaramos o nosso desânimo e tentamos parecer fortes, nós atrapalhamos o acesso do Senhor nas nossas vidas. E na verdade isso é a característica dos orgulhosos, E nós temos de lembrar de Tiago 4,6, que diz que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Manter uma postura do tipo não estou sofrendo é como que barrar a bênção de Deus. Porque veja, como é que os irmãos irão interceder por você se eles não souberem do seu desânimo, da sua tristeza, da sua luta, da sua dor? Não tente parecer forte, não tente parecer uma fortaleza que você não é, não tente esconder a sua dificuldade. Abra o seu coração com alguém que possa ser bênção
na sua vida. Não carregue esse fardo sozinho, porque Deus quer agir poderosamente na sua vida. Deus quer colocar pessoas abençoadas na sua vida. Esconder dentro de nós a pressão que nós estamos vivendo é nos transformar em panelas de pressão entupidas. Uma hora explode e o estrago é grande. Imagino que você já deve ter passado por essa experiência na sua casa ou visto essa experiência em algum lugar, de uma panela de pressão com defeito que explode e coloca praticamente a cozinha abaixo. Não seja, meu irmão, minha irmã, uma panela de pressão entupida. Por isso, siga os passos do Salmo 116. Não guarde para si a aflição, não mascare a dor que você está vivendo. Coloque isso para fora, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus quer colocar pessoas abençoadas para agir a favor de você, em função da sua vida, em função da sua dor. Ele quer direcionar coisas boas para você. Ele quer direcionar pessoas para cuidar de você. Então, coloque isso diante de Deus. Coloque a sua dor diante de Deus. E quando Deus colocar alguém na tua vida, ponha para fora essa situação e deixe Deus fazer a obra na sua vida. É claro, né, meu irmão? Você não vai sair contando seus problemas para a vizinhança toda, expondo a sua vida nas redes sociais. Não é disso que nós estamos falando aqui. Mas por outro lado também não é virar uma panela de pressão. É colocar de forma respeitosa e de forma bem equilibrada aquilo que está dentro de você para fora, a fim de que Deus possa agir, possa colocar pessoas de bem na sua vida e você seja abençoado. Segundo, declare as verdades da palavra de Deus. A aflição não é uma situação permanente. Só que não é isso que a gente sente quando está sofrendo, né? Na verdade, parece que o sofrimento nunca vai passar. Por isso nós temos de declarar as verdades da palavra de Deus a respeito do socorro do Senhor, a respeito da vitória que o Senhor tem para nos dar, a respeito da alegria que o Senhor tem para renovar em nosso coração. Muitas coisas só se tornam realidade quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós damos forma a essas coisas através da nossa fé. Nós acionamos o mundo espiritual pela nossa fé. E quando nós acionamos o mundo espiritual, as coisas acontecem no mundo natural. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a Deus no momento de aflição, nós caímos na armadilha de Satanás. Ele sabe o poder da oração, ele sabe o poder da palavra, e por isso ele tenta nos convencer de que não adianta orar, de que não adianta confessar as verdades da palavra de Deus, não adianta proclamar as promessas da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, não caia no engano do diabo. Declare as verdades da palavra de Deus, que você vai afugentar Satanás. É como está escrito em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fale com a sua boca, meu irmão, profetize com a sua boca palavras de bênção sobre a tua vida, palavras de bênção sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Profetize, fale como fez o salmista.
e você vai ver essa aflição sendo arrancada do teu coração. Você vai ver o mundo espiritual interferindo no mundo natural e a vitória acontecendo na sua vida. Terceiro, reveja os seus propósitos. Muitas vezes nós ficamos esgotados espiritualmente porque nós perdemos de vista os verdadeiros motivos pelos quais nós vivemos e fazemos todas as coisas. Quando nós deixamos de prestar atenção nos propósitos da nossa vida, nós gastamos muito tempo e muita energia com aquilo que é desnecessário. E é aí que vem o desânimo e o esgotamento espiritual. Muitos pais, muitas mães, por exemplo, se esgotam no cuidado com a família porque correm atrás de tantas coisas e se esquecem do que é prioritário. Muitos profissionais se consomem no trabalho porque se lembram de tudo, mas se esquecem do que é realmente importante. Muitos crentes ficam desanimados porque se sentem na responsabilidade de ser tanta coisa, de fazer tanta coisa, mas se esquecem dos verdadeiros propósitos da sua vida e do seu próprio ministério. Não vale a pena viver dessa forma. Então reveja os seus alvos de vida, reveja as suas metas de vida, reveja a meta principal da nossa vida, que é glorificar o nome de Jesus. Porque pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja se esforçando demais por coisas secundárias e se esquecendo do que realmente é importante. Tudo isso causa aflição nas nossas vidas. O salmista, depois que reajustou os seus propósitos de vida, conseguiu reequilibrar o seu coração e viu a aflição e o desânimo saírem de dentro da sua alma. Reveja os seus alvos, meu irmão e minha irmã. Reveja as suas prioridades e você vai ver o desânimo dando lugar a um novo ânimo de vida. E você vai ser feliz. Você vai renovar a alegria do seu coração. Essas são as 3 atitudes que o Salmo 116 nos ensina como as atitudes corretas que nós temos de tomar na hora da aflição. Pode ser que ao aplicar a mensagem de hoje na sua vida, a aflição não vai embora imediatamente. Se isso acontecer, meu irmão e minha irmã, não retroceda, não volte atrás, não dê passos atrás neste momento. Continue firme confiando no Senhor, porque em pouco tempo você vai ver toda essa aflição se transformando em confiança, em uma fé renovada, se transformando em alegria, em esperança e, sobretudo, você vai ver esse tempo de luta chegar ao fim. Talvez o tempo de luta pessoal que você está vivendo e esse tempo de luta global que nós estamos vivendo também como humanidade. Que você possa viver na perspectiva do Salmo 116 e ver dias melhores para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Você que está caminhando no pacto de oração, você que tem consagrado a Deus uma campanha de oração de 7 semanas, você que tem um ou outro objetivo de oração e que você tem buscado a Deus nesse pacto que nós fazemos aqui toda terça-feira, quero convidar você a orar a Deus comigo agora. E você que não tem feito pacto de oração, você que não é adepto dessa caminhada de fé que nós fazemos de 7 semanas, mas você que tem buscado a Deus também por algum objetivo, por alguma necessidade, vamos colocar tudo isso diante de Deus agora, na certeza de que Deus é por nós, de que Deus tem ouvido as nossas orações. Pai bendito, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã diante de Ti, aqueles irmãos e irmãs que estão fazendo pacto de oração, que estão consagrando hoje diante de Ti uma campanha de 7 semanas de oração, ó Pai.
uma caminhada de fé, uma caminhada de perseverança, ó Deus, na certeza de que estão honrando o Teu nome e na certeza de que serão honrados por Ti, porque essa é a promessa da Tua palavra. Eu coloco diante de Ti cada necessidade, cada dificuldade, cada luta, Senhor. Ó Pai, vem e toca em cada vida, toca em cada área de dificuldade, toca, Senhor, nessa área de aflição, nessa área de desalento, nessa área de dor, de problema, Senhor, e traz vitória, Senhor. Faz com que a reflexão que tivemos hoje seja uma verdade em nossas vidas, para que possamos ver o desânimo, o desalento, a aflição bater em retirada das nossas vidas e que a fé seja renovada, que a esperança seja renovada, ó Pai, e que possamos ver o fim dos nossos problemas, das nossas lutas, possamos ver vitória. Eu profetizo vitória, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor. Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que estão nos leitos de hospitais agora, Senhor, aqueles que estão infectados pela Covid, Senhor. Deus, que o Senhor os alcance agora com a Tua mão protetora e os livre desse mal. Eu oro por aqueles que estão na fila esperando um leito de hospital, um leito de UTI. Guarda essas vidas, os nossos amigos e irmãos aqui de Jaguapitã, Senhor. Sê com eles, ó Deus, fortalece as suas vidas, não deixa que ninguém se perca, ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que bom ter você por aqui hoje, e nós voltamos a nos reencontrar no domingo para o nosso culto. Quero só avisar você que neste culto ainda não teremos culto presencial. As regras tanto estaduais quanto municipais prevalecem, então as regras são tão restritas que acabam por inutilizar o nosso culto, né? Restringem tanto a situação de tal maneira que o culto fica inviável. Então o conselho se reuniu e decidiu que no próximo domingo ainda não teremos culto presencial, e aguardamos a manifestação das nossas autoridades para saber se no outro domingo nós voltamos com as nossas programações presenciais, tá? O culto presencial. Então, só lembrando você que nesse domingo ainda não teremos o culto presencial, e pelo nosso grupo do WhatsApp eu vou colocando mais informações, porque tem muita gente que não assiste, não participa do culto de terça, então os avisos serão prestados no grupo de WhatsApp também, tá? Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Não se esqueça de orar pela nossa construção. Não sei se você consegue ouvir alguns barulhos aí no fundo do áudio, enquanto eu estou aqui gravando o nosso culto. Os pedreiros estão trabalhando lá fora, então nossa construção já foi retomada. Glória a Deus, né, que podemos ter aí os pedreiros trabalhando. Então, ore pela nossa construção. Essa é a segunda etapa do nosso tempo, que é o levantamento das paredes, do mezanino. Vamos deixar o templo em ponto de cobertura. Não sei se teremos dinheiro para cobrir o templo, né? Mas estamos na caminhada aí buscando recursos para isso, e nosso Deus é o Deus da prata e do ouro. Ele sabe o tempo certo de nos dar condições para isso. Tá bom? Então, continue orando pela nossa construção, para que Deus nos abençoe aqui nesse tempo de construção. E é isso. Uma ótima semana para você. A gente se reencontra no domingo no culto online novamente. Um abraço. Tchau, tchau.